Olha, a CIMED está crescendo, mas tem algo errado. Nos últimos meses a gente viu alguns movimentos bem curiosos, né? O lucro caindo fortemente, mais de 30%. A empresa aumentando dívida e ao mesmo tempo você vê o João Adib e seus acionistas pegando dinheiro emprestado para colocar no bolso como dividendos. E obviamente isso gerou uma polêmica, né? Muita gente olhando e falando, cara, essa conta não está fechando. Só que o ponto é o seguinte, quando você começa a olhar isso de forma mais estratégica, você percebe que não é tão simples assim. Tem uma lógica por trás, tem um movimento estratégico acontecendo e mais do que isso, né? Tem um ponto específico dentro dessa estratégia que pode definir completamente o futuro da CIMED. Na verdade, ela pode estar crescendo errado. E você vai entender tudo nesse vídeo, tá? Esse vídeo é bem esclarecedor. Hoje eu vou analisar estrategicamente o que está acontecendo com o crescimento da CIMED, como que ele está sendo construído realmente e onde que está o verdadeiro risco dessa operação. É a nossa boa e velha análise estratégica de negócio de mercado. Bom, qual que é o fato, né? A verdade é que a CIMED ela teve sim um crescimento até significativo. A receita subiu ali na casa dos 2 dígitos, 12,5% de crescimento de receita, o que é bastante, foi até mais do que o próprio mercado de forma geral. Só que ao mesmo tempo a gente vê o lucro caindo, né? Margem caiu, o caixa ficou pressionado, a dívida aumentou e mesmo com esse cenário, a empresa distribuiu mais de 400 milhões em dividendos, cara. É mais de duas vezes o que gerou de lucro no ano. E aí você tem um combo que chama, assim, atenção, né? Cara, cresceu a receita, caiu o lucro, aumentou a dívida e ainda assim distribuiu dinheiro. Isso aqui naturalmente gerou muito ruído, né? Mas calma, porque só isso não explica a história. Eu vou te explicar. Vamos entender essa questão do dividendos, né? Porque as pessoas estão olhando e falando, tá, mas não faz sentido, a empresa está quebrando e tal. Não, calma, faz sentido, tá? Olha, vamos lembrar que a empresa no Brasil, ela já paga imposto pra cacilda, cara. É imposto sobre faturamento, imposto sobre lucro, imposto em cima do imposto. E aí quando chega no final, é isso que vai para o acionista, para o dono da empresa. Só que agora o jogo mudou. Esses dividendos que antes não eram tributados, antes eram isentos, agora eles passaram a ser tributados. E não é pouco, tá? 10%, cara. Isso é coisa do governo. Agora você pega uma empresa do tamanho da CIMED, que distribui centenas de milhões, isso vira dezenas de milhões em imposto indo embora, né? Só imposto. Então, o que provavelmente aconteceu aqui, né? Analisando o movimento macro da empresa. O João e os caras lá dentro devem ter olhado e falado o seguinte, olha, cara, a gente está bem ancorado, né? A gente tem o GIC, que é o fundo lá de Singapura, que vai investir bilhões, né? Já investiu uma parcela, tem outras parcelas para entrar, tem capital ali para entrar ainda, tem crescimento da empresa acontecendo, a gente atingiu 12,5% de crescimento, isso mostra que a gente está penetrando o mercado, sim. Então, assim, a gente acredita que isso aqui vai funcionar, vamos antecipar esse lucro para evitar pagar esse imposto, né? Então, em vez de pegar esse dinheiro lá na frente com imposto, você puxa isso para agora, e distribui agora. E aí, provavelmente, lá na frente vão distribuir menos dividendos, né? Isso para mim parece mais um ajuste de time, não de desespero. As pessoas pensavam, né, olha, tá tirando dinheiro porque a empresa tá caindo e tal. Não, cara, acho que é o contrário. Acho que olha, eu confio no que eu estou construindo, então eu vou organizar minha distribuição de uma forma mais eficiente. Isso é mais comum do que parece empresa grande, tá? Muito mais comum. Agora, isso não elimina o risco, né, obviamente, mas explica esse movimento, a questão do imposto. E o que a CIMED está fazendo com toda essa estratégia dela de crescimento? Né? A empresa está passando por um processo claro de reestruturação e expansão. E isso custa, né? Eles tiveram que investir mais em novas indústrias, aumentaram capacidade, mexeram a estrutura operacional, implantaram o sistema novo, né, como o SAP, aumentaram o estoque para suportar toda essa expansão e, além disso, eles aumentaram nada mais, nada menos do que 40% o investimento em marketing. E por que isso? Porque antes eles estavam num jogo que não precisava disso, nem podia, né? A farmácia não pode fazer anúncio de produto. Era outro modelo. Agora não, eles estão entrando no mercado de consumo com a fase da nova era, né? Que está aqui nesse vídeo explicado, inclusive. E isso exige marca, marketing, e marketing custa caro. Então o que está acontecendo aqui? O custo sobe, né? Naturalmente. E quando o custo sobe nessa expansão, o lucro cai. E isso, cara, é natural. Toda empresa que entra no novo mercado vai passar por isso. Não tem milagre. Você precisa investir primeiro para colher depois. Funciona mais ou menos assim, ó. Você aumenta o custo, expande a tua operação, ganha o mercado, vai crescendo. Aí você chega num ponto onde você otimizou seu canal, otimizou sua indústria, estabilizou ela,
E a tua indústria não precisa crescer mais tanto, ela tem uma capacidade legal. E aí você começa a trabalhar melhor teu canal de venda, porque você validou ele ao longo desse período. E aí sim, você começa a vender mais com a mesma estrutura e é aí que o jogo vira. Porque aí você tem mais lucro, a receita continua crescendo, mas o custo não cresce mais. E aí a margem volta e esse lucro em tese que foi perdido agora é recuperado, né? Isso é um ciclo clássico de expansão. Grandes empresas fazem isso o tempo todo, cara. Então assim, tá tudo certo quanto isso até aqui. Agora, o que mais está me chamando a atenção é o seguinte, mesmo nesse momento de investimento pesado, a CIMED já conseguiu crescer, né? Esses 2,5% em receita com novos mercados. Isso pode ser bom ou ruim. E pode ter uma pegadinha aqui que coloca em xeque o futuro inteiro da CIMED. E aqui que a gente chega na parte mais importante estratégica desse vídeo. Rapidamente, essa análise tá fazendo sentido para você? Então dá uma olhada aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal, porque eu faço esse tipo de análise todo dia. Agora deixa eu te falar uma coisa bem importante. Se você está assistindo essa análise aqui, você percebeu que isso aqui vale mais do que muita aula de MBA, né? Por quê? Porque o MBA te ensina um conceito antigo e aqui a gente está te ensinando a ler o mercado em tempo real, né? Isso que eu estou te trazendo. E dentro do X Insights, que é o nosso clube de inteligência estratégica que está aqui do lado nesse QR Code, você tem conteúdos que te ensinam mais do que qualquer faculdade de gestão. Porque lá dentro o que você tem? Você tem análise em tempo real, como essa que você está vendo agora de movimentos de empresa, né? Você tem estudos de caso completo, como esse está passando na tela, analisando todas as nuances e decisões de empresa, onde a gente destrincha essas empresas de ponta a ponta, aulas explicando cada movimento estratégico, lições que você aplica direto no seu negócio, você tem cursos de gestão operacional, cursos de gestão estratégica, relatórios de mercado, estudos de casos novos toda semana. Não é um conteúdo só para você aprender, é um conteúdo para você decidir, né? E adivinha, se você entrar agora, você trava o preço vitalício. É isso mesmo. Enquanto o clube vai continuar crescendo, entrando novas análises, novas aulas, novos relatórios, você continua pagando o mesmo preço. Então assim, se você quer parar de aprender com coisa atrasada, se você quer realmente tomar decisão em cima de leitura de mercado, aprender com lições estratégicas, erros e acertos dessas empresas grandes que a gente analisa, o QR Code está aqui do lado, vem para o clube. Dito isso, vamos voltar para a parte mais importante do vídeo. Bom, com a CIMED, qual é o ponto? O problema não é crescer investindo, né? Isso é normal. O problema é como você cresce com esse investimento. E no caso da CIMED, tem dois pontos que são chave, presta atenção. Primeiro, já parou para pensar que a CIMED está entrando num jogo que ela não está acostumada? Historicamente, ela é uma empresa farmacêutica, né? É uma empresa que trabalha com previsibilidade, com recorrência, com estoque mais longo, né? Às vezes você vende para 6 meses para a farmácia, contratos grandes, né? Você vende para a rede, né? Não vende para o consumidor. Agora, tudo muda. Quando você vai para consumo, o jogo é outro. Você precisa de um giro de estoque mais rápido, né? Um estoque semanal. Você precisa de um produto rodando quase que semanalmente lá na ponta, então muda toda a tua logística. Marketing constante, porque você tem que convencer mais o produto, porque ele é uma necessidade, né? Então você vai trabalhar com aquisição de cliente, com construção de marca. É um outro tipo de operação. Isso exige um know-how que a empresa ainda está construindo, a CIMED ainda está construindo isso, porque eles não estão acostumados a fazer isso. Então não é só, no caso deles, entrar no mercado novo. É aprender a operar esse mercado e mudar toda a minha estrutura interna para isso. Isso leva tempo. Guarda isso, tá? Aí vem o segundo ponto, que é onde começa o risco de verdade. A CIMED está usando muita concessão. O que é concessão, cara? Concessão é desconto, é incentivo, tá? É bônus para a farmácia colocar teu produto melhor na gôndola, né? De repente, a melhor gôndola, o cara entrou, bateu o olho, viu o produto da CIMED lá estampado. E isso é normal, tá? Você dá desconto, dá incentivos para isso. Qualquer empresa que vai entrar forte no varejo, ela já tem rede, vai fazer isso. Só que na CIMED tem um agravante, porque ela costuma trabalhar com redes grandes, ela tem contratos muito bons com redes grandes, né? E como ela trabalha com redes grandes, ela já tem um volume grande, então ela já entra com uma negociação pesada. Então, naturalmente, ela vai precisar dar mais concessão. Agora, se somar isso com este fato. A CIMED, se você perceber, ela criou produtos e já jogou isso no mercado através das concessões. Já escalou isso direto para o varejo, né? Sem necessariamente passar por um processo mais profundo de validação. Então, você junta algumas coisas perigosas aqui. Você tem um mercado novo que exige aprendizado e toda uma estrutura de operação, com produto sendo escalado antes de validar completamente. E é aqui que entra o risco, porque você não sabe se esse crescimento é um crescimento real, de demanda realmente, ou é um crescimento que foi muito puxado por incentivo, né? Eu não sei se as pessoas gostam da CIMED, estão querendo a CIMED,
né? Ou se ela está forçando, entrando a barra, aproveitando a estrutura que ela tem e colocando o produto dentro da gôndola. E que fique claro, isso aqui não é uma crítica, é uma análise estratégica. Eu já tenho vários vídeos falando muito bem desse médio. Acho que esse médio é uma empresa com muito potencial, inclusive para ter abertura na bolsa daqui a alguns anos, né? Então eu gosto desse médio, mas estamos analisando aqui estrategicamente. Qual é o ponto disso, tá? Hoje a estratégia, no ponto que eles estão, faz sentido, né? Tá dentro de um cenário normal de expansão. Então por que eu falo que tem algo de errado? Por conta de todos esses fatores, né? Não é uma empresa comum que está fazendo uma reestruturação, investindo e expandindo. São várias questões ao mesmo tempo, que ela está migrando de mercado para o qual ela não está acostumada. E como é que a gente mitiga os erros disso? Na minha visão tem um caminho muito claro. Eu acho que a CIMED ela trouxe um ativo muito forte que é o Toguro. E para mim esse cara pode, não esse cara, mas a forma como ele opera e a CIMED aprender isso, pode mudar o jogo, tá? Porque se você parar para pensar, o problema da concessão, de você ter que dar muito desconto para a farmácia, é porque você quer empurrar produto, você precisa empurrar produto, né? Só que quando o produto é desejado pelo cliente na ponta final, é o varejo que puxa. Porque as pessoas começam a pedir o produto para a farmácia e aí você consegue negociar melhor. Então, na minha visão, o que a CIMED precisa fazer? São duas coisas, né? Mas a primeira é verticalizar, criar uma equipe só para isso, que opere diferente, né, da farmácia só com bens de consumo. Eu já falei isso no vídeo que está referenciado aqui na descrição. Mas o segundo ponto, e que para mim agora é bem estratégico, é ela aprender a gerar demanda fora, né, da gôndola. Não estou dizendo para abandonar, né, a farmácia. Não, é um erro gigantesco, né? A gente já viu isso acontecer com a Nike, quando ela tentou puxar tudo direto para o consumidor e canibalizar o próprio canal. Não é isso, é longe disso, tá? Mas aprender a jogar outro jogo, o jogo da influência, né? Usar marca, marketing, para criar o desejo no consumidor e fazer com que o consumidor chegue na farmácia pedindo o produto. E quando isso acontece, cara, você reduz a concessão, você melhora a sua margem e o produto começa a se pagar. Né? As pessoas desejando a CIMED, porque eles não estão no mercado comum, estão competindo com várias gigantes consolidadas. Então, marketing aqui é uma frente bem importante. E esse é o ponto final. Acho que a CIMED está fazendo o movimento certo, só que ela está no jogo que ela ainda está aprendendo e tem várias variáveis aí, né? E o sucesso disso não vai depender só de crescer ou estar na gôndola. As pessoas têm que comprar o produto, têm que voltar, então elas têm que gostar da CIMED. E aí, para isso, eles têm que validar o produto, gerar demanda e aí, principalmente, né, aprender a vender sem depender tanto do incentivo da farmácia. Eu acho que, no fim, se ela acertar isso, ela sai de uma empresa de distribuição para uma empresa realmente de marca. E aí sim muda o valor do negócio. Mas se ela errar, ela pode virar uma operação pesada demais, né, com uma margem muito comprimida, porque esse mercado de consumo tem uma margem menor, e aí ficar muito dependente de concessão, e aí esse crescimento pode virar um problema. Então todos esses movimentos que teve, né, de antecipar lucro, dividendos, crescendo, lucro baixando, por enquanto, tudo certo. Vai depender daqui para frente como que operacionalmente ela vai trabalhar. Fez sentido para você essa análise? Se fez sentido, não deixe de se inscrever, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível para fortalecer o canal e também vou deixar recomendado aqui o vídeo que eu falei, né, justamente sobre esse plano de crescimento da CIMED. Até o próximo vídeo.